Boa tarde, meus caros. Boa tarde, Vamos professor. começar, vamos começar logo, porque tem um monte de coisa aqui que eu tenho que passar pelo menos a ideia, porque, assim, eu poderia sair passando por todo o livro e explicando cada coisinha, poderia, mas vai ter, no livro aqui, vai ter muito mais coisas do que realmente vocês vão acabar precisando, por exemplo, durante o curso de cálculo 1, certo? E sendo assim, se eu fazer exatamente tudo o que está faltando fazer nesse livro, eu só vou estar enchendo vocês de coisas que rapidamente vocês vão esquecer, certo? Então, eu vou comentar só as coisas principais e vou fazer também da forma mais geométrica possível, certo? Olhando para figurinhas. Fica olhando fórmulas, enfim. Se você entende as ideias de forma geométrica, deduzir as fórmulas, qualquer um de vocês pode fazer. Beleza? Então vamos nos concentrar nesse tipo de coisa. Então, no final da aula passada, a gente chegou a explicar, né, a dedução da fórmula do cosseno da soma, beleza? Que se baseia nessa figurinha aqui, que geometricamente, aí vamos só recapitular. A ideia qual que é? Você pegar um primeiro ângulo A e pegar um ângulo B, certo? Esse arco aqui corresponde ao A mais B, né? Ângulo A mais o ângulo B, beleza? Então daí o que que acontece? No livro ele faz o seguinte artifício. A partir deste ponto aqui, ó, eu vou pegar um ângulo B para cá, certo? E vai ficar, deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Vai ficar algo mais ou menos assim. Esse ângulo aqui é menos B, portanto, o arco aqui, ó, corresponde a A mais B também, certo? Do mesmo modo que daqui até aqui é A mais B também, certo? E aí, como esses dois arcos eles são iguais, então a gente vai ter que esse segmento aqui e esse outro aqui, eles vão ter o mesmo tamanho, certo? Esse aqui e esse daqui, ó. O azul e o verde, beleza? Aí deixa eu colocar o outro em vermelho que acho que fica destacado melhor. Pronto, o vermelho e o verde têm o mesmo tamanho. Daí o que que acontece? Se esse ponto aqui eu chamar de A, esse aqui de P, esse aqui de Q e esse aqui de R, quais são as coordenadas que esses pontos têm? Bom, então, o ponto A, ele tem coordenada 1, 0. Que lembre-se que esse círculo aqui é sempre essa circunferência é sempre uma circunferência de raio 1, certo? Então esse é o ponto 1, 0. O ponto P vai ser um ponto de coordenadas o quê? A primeira coordenada dele vai ser cosseno de A e a segunda cosseno ou seno de B. Seno de A, certo? Então vai ser cosseno de A, seno de A, as coordenadas do ponto P. As coordenadas do ponto Q vão ser o quê? Vai ser o cosseno de A mais B e o seno de A mais B, certo? Então vai ter aqui cosseno de A mais B, seno de A mais B. O ponto R vai ter aqui coordenadas. As coordenadas dele vão ser cosseno, né? Já que o ângulo aqui é menos B, então vai ser cosseno de menos B, seno de menos B.
certo? Só que cosseno de menos x é igual a cosseno de x, e seno de menos x é igual a menos seno de x, para qualquer que seja o x, certo? Então, o cosseno de b vai ser, o cosseno de menos b vai ser igual a cosseno de b, e o seno de menos b vai ser igual a menos o seno de b, beleza? Daí o que acontece é que os segmentos vermelhos, o segmento vermelho e o verde, eles têm o mesmo tamanho. Isso quer dizer que a distância do ponto A até o ponto Q e a distância do ponto P até o ponto R, essas distâncias são iguais, certo? E aí é só calcular cada uma dessas distâncias aí, beleza? E de fato, para não ficar tão complicado, você vai calcular as distâncias ao quadrado, só para eliminar a raiz, né? Para não ter que ficar escrevendo raiz. E aí, com a ideia é que quando você calcula a distância ao quadrado de A até Q, aí é onde você vai obter o que o livro já traz aqui. Eu não vou escrever, não vou fazer a conta na mão, né? Porque já está escrito aqui, é só entender. É isso daqui, ó. A distância do ponto A até o ponto Q vai ser isso daqui, que desenvolvendo toda a conta vai dar isso, certo? E a distância do ponto P até o ponto R, essa distância aqui, quando você fizer a conta parece um pouquinho maior, né? Mas não é. Vai resultar nisso daqui, ó. E aí, quando você igualar as duas expressões, dessa igualdade, você vai ter isso daqui, certo? Eu sei que eu já tinha explicado isso na aula passada, mas eu só reforcei a explicação aqui porque o que interessa aqui é vocês entenderem a ideia por trás dessa dedução, certo? Porque, como eu falei, não fiquem gastando energia para decorar a fórmula, pelo amor de Deus, que senão vocês vão estar sendo péssimos estudantes de matemática, certo? É claro que em algum momento pode ser que você faça algum esforço para decorar alguma fórmula, mas se o objetivo for esse, aí vocês vão estar completamente errados, ok? Vocês têm que tentar entender a ideia por trás da dedução de uma fórmula, né? Bom, então, Tudo enfim, bem. a partir dessa formulazinha aqui, aí para você obter cosseno da diferença, cosseno de A menos B, é só trocar o B por menos B, certo? E usar o fato de que a função cosseno tem a propriedade de cosseno de menos B ser igual a cosseno de B, e a função seno tem a propriedade de que seno de menos B é igual a menos seno de B, certo? Como eu já tinha dito antes. E aí pronto, aí você deduz essa expressão, certo? O que mais? Usando o fato de que o seno, usando esse fato aqui, né? De que o seno de um ângulo é igual ao cosseno de π sobre 2 menos esse mesmo ângulo, usando esse fato aqui, aí você vai ter que o seno de A mais B é igual ao cosseno de π sobre 2 menos A mais B, certo? Que vai ser igual a cosseno de π sobre 2 menos A menos B. E aí você tem aqui agora, ó, uma diferença entre esse cara e esse cara. E cosseno da diferença você já sabe qual é a expressão, certo? Beleza? É Beleza. isso que ele fez aqui. Olha aqui, ó. Aí você aplica a fórmula para o cosseno da diferença e pronto, certo? Depois é só usar o fato de que isso aqui é igual a seno de A e que isso daqui é igual a cosseno de A. Pronto, aí seno da Bom, soma. Seno da diferença é a mesma coisa para cosseno da diferença, né? É só trocar o b por menos b, beleza? Para obter isso daqui. Para tangente da soma,
você vai usar o fato de que tangente é igual a seno sobre cosseno. Aí você vai aplicar o seno da soma na parte de cima, cosseno da soma na parte de baixo. Depois dividir o que está em cima e o que está embaixo por cosseno de A vezes cosseno de B, certo? Aí ao fazer isso, depois de algumas simplificações, você conclui esta formulazinha aqui, beleza? Beleza. Tangente da diferença, mesma ideia, troca B por menos B. Na fórmula da tangente da soma, né? Você vai trocar o B pelo menos B e vai concluir esta coisa aqui, certo? Beleza? Vou colocar o fone Isso, de ouvido professor. aqui, que agora que eu lembrei que se vocês falarem alguma coisa, vai sair na caixinha de som e pode ser que o microfone pegue e dê algum problema de. Tem problema aqui. Deixa eu... Certo aí, Matheus? Professor, Pronto. Aqui, em geral, você quase que é o único que diz alguma coisa, então eu já chamei logo pelo seu nome aí para fazer um teste do áudio aqui. tudo bem. Eu achei essa demonstração aí do cosseno da soma e do seno da soma mais fácil do que as outras que eu tinha visto. E eu acho que foi você que comentou na aula passada que tinha visto uma outra forma, né? E que usa umas figurinhas e tal. E eu comentei, né, qual é o Isso. problema dessas outras demonstrações, né? Que elas têm umas restrições sobre a soma, né? Acho que a soma tem que ser menor do que 90, alguma coisa assim. E nessa demonstração, não. Mas enfim, então, tangente da diferença, certo? E para cotangente, bom, cotangente é 1 sobre a tangente, então cotangente vai ficar cosseno sobre seno, aplica a fórmula do cosseno da soma, e seno da soma, mesma ideia, só que agora divide tudo por seno de A vezes seno de B, e após algumas simplificações, a gente obtém isso daqui, beleza? É claro, eu poderia ter obtido a cotangente da soma em termos de outras coisas, mas reparem que nessas deduções aqui, o que ele está fazendo é, se eu a tangente da soma, por exemplo, eu estou querendo colocar em termos de tangente de A e tangente de B, certo? E a tangente da diferença também, ele está tentando colocar em termos de tangente de A e tangente de B, beleza? Por isso que, num dado momento, ele vai dividir, no caso da tangente da soma, né? Ele vai dividir por cosseno de A vezes cosseno de B. Porque dessa forma vai aparecer essas coisinhas aqui, ó. Vai aparecer seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno sempre vai ser tangente, né? Beleza? Claro, se for seno e cosseno de uma mesma coisa, né? Certo? E aí por isso que eu estou dizendo isso porque no caso da cotangente, ó, como ele vai querer escrever cotangente da soma em termos de cotangente de A e cotangente de B, é por isso que ele vai dividir aqui, ó, o que está em cima e o que está embaixo por senos, certo? De A e de B, e não por cossenos, certo? Porque aí quando você divide por senos, o que é que vai acontecer? Vai aparecer esse tipo de coisa, ó. Cosseno sobre seno, que é a cotangente, né? Beleza? Se você tivesse dividido todo mundo aqui por cosseno de A vezes cosseno de B, você também teria uma outra fórmula, só que do lado de cá apareceriam tangentes e não cotangentes, certo? Bom, e aí tendo a fórmula para cotangente da soma, cotangente da diferença é só trocar B por menos B, certo? E aí você tem essa formulazinha aqui. Bom, de posse dessas fórmulas, aí você pode usar essas fórmulas para calcular senos de ângulos que não são tão elementares assim, né? Porque, por exemplo, a gente tem por tabela seno, cosseno e tangente para o quê? Para 30, 45 e 60, né? Beleza? Se você quiser
cosseno, seno ou tangente para 15 graus, aí você não tem isso por tabela, mas você tem o quê? Bom, 15 eu posso escrever como sendo o quê? 45 menos 30. Então eu posso usar a fórmula para cosseno da diferença. Aí fazer cosseno de 15 graus como sendo cosseno de 45 menos 30. E aí o cosseno do 45 menos 30 vai ficar em termos de cossenos e senos de 45 e de 30. E aí esses valores são conhecidos, né? Ou seja, é isso daí. Deixa eu ver, eu acho que o livro já faz a conta, né? Só vou mostrar então, que é essa ideia aqui. Então, ó, cosseno de 15 é igual ao cosseno do 45 menos 30. Aí você aplica a fórmula do cosseno da diferença. Vai ter esse produto aqui mais esse produto aqui. E aí cada um desses fatores aqui, nessas duas parcelas, você já tem o valor tabelado, vamos dizer assim, certo? E aí quando você faz a conta, você vai chegar na conclusão de que o cosseno de 15 graus é a raiz de 6 mais a raiz de 2, tudo dividido por 4. Beleza? No caso do 115, aí você vai fazer 60 mais 45. No caso do 75, você vai fazer 45 mais 30. Beleza? E aplicar a fórmula que tiver que aplicar aí. Beleza? Beleza, professor. 285, secante de 285. O que está escrevendo? Secante de 285 igual a secante de 75. Porque aqui ele já está usando aquelas fórmulas de redução ao primeiro quadrante. Lembram? Sim, professor. Pronto. Então, por exemplo, vamos só confirmar isso daí, né? Deixa eu apagar umas coisas aqui para eu mostrar a tela para vocês. Então, o 285, até aqui é 270, né? Até esse ponto, né? Aí você vai pegar mais 15 graus aqui, né? Beleza? Então, se aqui é 15, ó, se aqui é 15, a secante é 1 sobre cosseno, né? Então, se eu souber quem é o cosseno, eu vou saber quem é a secante, né? Então, rebatendo para cá, ó, se aqui é 15, aqui é 15, e se aqui é 15, aqui é 75, né? Porque 75 mais 15 vai dar o 90, né? Beleza? Então, o que é que eu sei? Que pelo menos em relação ao cosseno, o cosseno de 285 é igual ao cosseno de 75. Beleza? E se vale isso para o cosseno, então a secante vai ser 1 sobre, né? Então, secante de 285 é igual a secante de 75. Beleza? Mas enfim, para calcular secante de 75, aí você calcula quem é o cosseno de 75. E cosseno de 75, aí você vai fazer como sendo cosseno de 45 mais 30. Né? Beleza? E aí com o que fica? Cosseno de 45 mais 30. Quem pode dizer aí? Cosseno de 45 vezes cosseno de 30, menos seno de 45 seno de 30. Pronto. Certo? Que é cosseno vezes cosseno. Aí quando aqui é mais, aqui vai aparecer mais, né? Não, É isso? professor, para menos. No... No Ah, é cosseno é menos, verdade. pô. Verdade. É No verdade. seno é que é Eu mais. aqui ia... Exatamente. Eu que ia trocando aqui agora. Então a gente vai ter isso daqui. Beleza? E aí aqui é raiz de 2 sobre 2. Aqui vale quanto? Cosseno de 30 vale De 3 A por de 2. 3 sobre 2. raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, meio.
certo? E aí você vai ter, aqui vai dar raiz de 6 sobre 2, aí tem esse menos aqui, e esse Sobre produto 4. aqui vai ser raiz de 2, desculpa, é Raiz de sobre 6 sobre 4. 4, não, professor? Isso, certo? Então vai ficar isso daqui, beleza? Só para não dizer que não fiz nenhuma conta, né? Ok? Ah, sim, e claro, né? Feito essa coisa, né? A gente calculou o cosseno de 75 e aí a secante de 75 vai ser 1 sobre, né? Por isso que está invertido aqui, certo? E esse resultado daqui, ele é igual a esse porque ele fez o quê? Ele fez aquilo que a gente chama de racionalizar, né? Isso, professor. Eu vou pegar o raiz de 6 menos o raiz de 2, desculpe, né? O 4 sobre, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar em cima por raiz de 6 mais raiz de 2 e dividir por raiz de 6 mais raiz de 2. Aí quando eu faço o produto desse cara por esse, eu tenho aqui um produto de uma soma por uma diferença, vai ficar a diferença dos quadrados. Então vai ficar a raiz de 6 ao quadrado menos a raiz de 2 ao quadrado. E aqui em cima eu vou ter 4 vezes a raiz de 6 mais a raiz de 2, certo? Aqui embaixo, o que que a gente tem? A raiz quadrada de 6 ao quadrado vai dar 6. E a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vai dar 2. E aí vai ficar com 6 menos 2 vai dar 4, cancela o 4, e aí eu fico com o que o livro escreveu lá, né? Que é o raiz de 6 mais raiz de 2. Beleza? Esse tipo de coisa aqui, ó, que ele fez nesse último passo, é necessário fazer? Não. Certo? Não. É bom fazer? É. Mas se não fizer, nem de longe vai estar errado. Beleza? Até porque, né, se os dois números aqui são iguais, eles só estão expressos de forma diferente, né? Mas o resultado é o mesmo. Sim, professor. Bom, então, seguindo para mais fórmulas agora, a gente vai ter as de multiplicação. O que ele está chamando de fórmulas de multiplicação aqui, na verdade, é para multiplicação no ângulo, né? Tipo, cosseno de 2 vezes o A, cosseno de 3 vezes A, cosseno de 4 vezes A e por aí vai. Beleza? Essa aqui é a ideia. Então, no caso de 2A, enfim, né, se a gente já sabe cosseno de A mais B, é só fazer A igual a B, porque você vai ter essa formulazinha aqui, certo? Ocorre que nessa formulazinha aqui, você sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, né? Cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A vale 1, então se você trocar o cosseno ao quadrado por 1 menos seno, aí você vai obter essa fórmula aqui, certo? Se você substituir o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado, aí você vai obter esta outra fórmula aqui, beleza? Então são fórmulas bem triviais de você deduzir, né? Ok? Uma vez que você já sabe como é o cosseno da soma. Tranquilo? E aí se você tem já esta fórmula aqui para o cosseno de 2A, o que seria a fórmula para cosseno de 3A? Aí você só precisa fazer o quê? Cosseno de 3A vai ser igual ao cosseno de A mais 2A. Beleza? Beleza. Só que aí vai acontecer o quê? Isso aqui vai ficar cosseno de A vezes cosseno de 2A menos seno de A. Seno de A. Aliás, não podia, podia ser de outro jeito aqui. Com isso daqui, né? Poderia ser feito desse jeito. Ou ainda, poderia ser feito assim também, ó. Ver aqui. Ah, não, vai ter que ser, tem que ser desse jeito mesmo. Tem que ser aplicando isso aqui mesmo, certo? E aí você tem que ter o cosseno de 2A, que já foi calculado antes, e aí você tem que ter o seno de 2A. Só que o seno de 2A, você vai tirar de onde?
do seno da soma, né? E seno da soma é o quê? Seno de A, cosseno de A, mais seno de A, cosseno de A, basicamente. Certo? Então vai ficar o quê? Duas 2 vezes vezes, duas vezes cosseno, seno A, cosseno A, né? Beleza? Aí você substitui essa expressão aqui, essa daqui você já tem, certo? Isso aqui você pode escrever como sendo o 2 cosseno ao quadrado de A menos 1, né? Esse pedaço aqui. Substitui tudo e você vai obter uma fórmula para o cosseno de 3A que vai aparecer. Nesse pedaço vai aparecer o cosseno de A. Nesse pedaço aqui aparece o cosseno de A, mas ainda aparece seno de A, né? Só que esse seno de A que aparece aqui, ó, ele vai multiplicar esse, certo? E aí vai aparecer o seno ao quadrado. O seno ao quadrado você vai escrever como sendo 1 menos cosseno ao quadrado. E aí, em resumo, você consegue escrever o cosseno de 3A em função de cosseno de A, né? Certo? Eu estou colocando isso em f de A para dizer que eu consigo escrever em função do cosseno, certo? Beleza? Aí a mesma coisa com o cosseno do 4A, cosseno de 5A e etc. Beleza? Beleza, professor. Como eu tinha dito até na aula passada, e aí eu vou reforçar aqui, que é o seguinte, ó, cosseno de 2A eu posso escrever desse jeito. Cosseno de 3A, que ele vai fazer aqui, ó, cosseno de 3A dá isso, certo? Note que cosseno de 3A está em função de cosseno de A, né? Repare que aqui está aparecendo um polinômio, né? É como se estivesse aparecendo o seguinte polinômio. Deixa eu anotar aqui. 4x ao cubo menos 3x. É como se eu tivesse esse polinômio aqui, ó. E aí, quando eu faço, no lugar do x, o cosseno de A, o resultado está sendo cosseno de 3A. Certo? Onde o Sim, professor. t de x é esse polinômio aqui, ó. Esse polinômio é até o que eu mencionei, né, na aula passada, que esse polinômio aqui a gente chama de polinômio de Chebyshev. Ok? Os polinômios de Chebyshev são polinômios de grau n, tais que, quando você pega esse polinômio e aplica em cosseno de A, o resultado vai ser igual a cosseno de n vezes A. Certo? Um polinômio de grau n, tal que, se no lugar do x eu substituir se eu substituir o x por cosseno de A, o resultado vai ser o cosseno de n vezes A, certo? Os polinômios que verificam essa identidade aqui são os tais polinômios de Chebyshev. Beleza? E aí eu falei isso porque recentemente, dia 25, o professor Carlos Gomes, do Departamento de Matemática daqui, ele deu uma palestra no Prolímpico, que é uma coisa organizada pelo IMPA, em que ele tratou justamente disso, certo? E aí deixa eu mostrar aqui, ó. É isso daqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó. O tema polinômios de Chebyshev. E agora que eu percebi que no que eu escrevi, esqueci de um Y aqui. Ok? Onde ele vai falar justamente desse tipo de coisa. O som ficou muito alto aí? Acho que ficou, né?
Do ponto de Enfim, eu não vou reproduzir o vídeo não, x certo? Só quero como mostrar a cosseno de vocês alfa, algumas partes aqui certo? para Aqui que vocês 8 identifiquem, né, cosseno que o que de está sendo alfa feito menos é 8 justamente cosseno de alfa menos 1, falando sobre que é esse tipo de polinômio, exatamente essa expressão aqui, ou seja, é o cosseno de 4 alfa. Então, beleza? cosseno de 4 alfa. Mais uma vez, nós vamos Tá aqui, ó, substituir cosseno de 2a, o seno ao 2 quadrado de alfa, alfa 3 por alfas, menos cosseno ao quadrado de alfa. É o que nós certo? fazemos aqui, chegar a 3 vezes alfa por Ele 8 vai fazer para cosseno de 4 alfa, diferente. e aí vai Certo? generalizar essa Então, ideia, existem certo? polinômios T2 de x. Você calcular o T4 de cosseno de Beleza? alfa, se no lugar do x, Beleza. Aí depois É assim, vocês... Oi? então, existem não, é porque polinômios. o vídeo tá sem áudio, o vídeo. Mas Mas, o áudio não tem importância aqui não, certo? Mas eu posso reproduzir ele com áudio para vocês se vocês quiserem também, mas não precisa não, ok? É que eu achei que o áudio estava muito alto, mas é porque na gravação dessa aula o áudio vai aparecer, sabe? Mas na configuração que eu fiz, o áudio no Meet vocês não estão ouvindo não. Vocês estão ouvindo apenas o meu microfone, certo? sim, entendi. Tá certo. Mas na gravação vai ter um pedaço do áudio. Mas o áudio não importa aqui não, certo? Então, eu vou pegar esse link aqui e eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou colocar aqui no chat. Depois eu lanço lá no grupo, certo? É interessante vocês assistirem, bem, bem interessante mesmo, certo? Então, voltemos aqui para o que a gente estava fazendo. Então, que acontece que, enfim, né? Você também pode obter, né? Do mesmo jeito que a gente obteve fórmula para cosseno de 2a, a gente tem para seno de 2a, para tangente de 2a, certo? Para cosseno de 3a, seno de 3a, tangente de 3a. Beleza? E aí, claro, cada uma dessas fórmulazinhas aí podem ser aplicadas em diversas situações aí, ok? Sem nenhum problema. Um exercício aqui, ó. Exercício só para vocês ficarem fazendo manipulações aí das coisas que tem, das identidades que tem, né? Por exemplo, sabendo que a tangente de x é igual a 3 quartos e que x está no terceiro quadrante, ele pede para que você calcule o seno de 2x, certo? Beleza? Beleza, professor. Aqui ele está usando uma solução meio estranha, porque ele não falou sobre essa fórmulazinha aqui ainda. Não fez. Mas enfim, tem vários modos de você fazer isso, né? Se a tangente de x é igual a 3 quartos, então seno de x sobre cosseno de x é igual a 3 quartos, beleza? E aí se você levar os dois lados ao quadrado, o que eu quero dizer é isso aqui, ó. Então a gente sabe ali que seno de x sobre cosseno de x é igual a 3 quartos, aí você poderia fazer assim também, ó. Seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x vai ficar igual a 9/16, certo? Se você levar os dois lados ao quadrado, né? E aí o que que você tem? Seno ao quadrado de x é a mesma coisa que 9 cosseno ao quadrado de x dividido por 16, beleza? Beleza? Daí o que que acontece? O cosseno ao quadrado você sabe que é igual a 1 menos seno ao quadrado, né? Aí você poderia escrever assim ainda. Certo? Poderia Certo. escrever isso. E aí fazer algumas simplificações aqui, que é o que? A gente vai ter seno ao quadrado é igual a 9/16 menos 9/16 do seno ao quadrado, que vai dar então
quando eu trazer esse cara para o lado de cá e fizer a soma, a gente vai ter 25 seno ao quadrado sobre 16 igual a 9, 16, né? Tirar os Beleza? 16. E aí tira o 16, passa o 25. Quando tirar a raiz, eu vou ficar com mais ou menos 3 quintos. Só que aí, o ângulo X, ele está no terceiro quadrante, né? No terceiro quadrante, a gente sabe que o seno é negativo, então o resultado é esse, né? Beleza? Beleza, professor. E aí daqui, se você tem o seno, o cosseno vai ser o quê? Aí você sabe que, aí volta para cá, ó. Aqui em cima a gente já deduziu que é 3 quartos. Então o cosseno vai ser quem? O cosseno vai ser menos 1, né? Ops, peraí, que viagem foi essa aqui? Eu botei 3 quartos aqui, é 3 quintos, né? Por isso que deu um negócio meio esdrúxulo aqui. Eu já ia comentar. Vai dar menos 5 quartos, né? Isso. Pronto, cosseno de x vai dar menos 5 quartos, ok? E aí se você Professor, tem o valor do doutor, cosseno, oi, tem mais um erro aí. mais um? Menos 5 quartos é porque é o seguinte, 5 quartos é maior que 1. É menos Pô, 4 quintos, professor. menos 4 quintos, eu estou invertendo as frações aqui errado, certo? Viajei aqui. Mas foi boa a percepção, viu, Matheus? A justificativa do porquê estava errado foi melhor do que dizer que estava errado, né? É porque eu estou querendo fazer as coisas muito ligeiro aqui, e aí estou fazendo sem atenção, né? Então, enfim, você tem aí o seno e tem o cosseno. Agora, para obter o seno do 2x, seno de 2x vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o seno de x cosseno de x. Não é isso? Isso. E aí isso vai ficar então 2 vezes quem? Vai ficar 2 vezes 3 quintos vezes 3, menos 3 quintos vezes menos 4 quintos, que vai dar 12,25 avos, né? Certo? Depois de multiplicado por 2, vai ficar isso daqui, né? 24 sobre 25 avos. Tranquilo? Tranquilo, professor. Pronto. Repare que o livro ele fez de um outro jeito, mas esses caminhos levam à mesma resposta, né? Ok? Eu fiz a conta só para vocês verem que dá para fazer de outro jeito, né? Dá para fazer de um jeito diferente do que o livro fez aqui. Beleza? Até porque o livro está usando uma coisa aqui que ele ainda não disse de onde veio isso, né? De onde é que vem que o seno Aquela é igual a relação de menos? cossecante, não, professor? Cossecante ao quadrado, mas não sei o quê. Pode ter sido. Verdade, pode ter É sido. cossecante igual a 1 sobre seno, não sei o quê. Mas ele jogar isso aqui não fica uma coisa muito clara, né? Realmente, de Mas fato. deve ter sido isso mesmo. Ele jogou assim muito, muito, muito nos peitos da gente, e, enfim. Mas enfim. Bom, e aí vocês vão ter vários exercícios que vocês vão ter que fazer, né? Bom, o que ele está chamando de fórmulas de divisão aqui agora é... Bom, se antes ele chamava de fórmulas de multiplicação, cosseno de 2a, seno de 2a, tangente de 2a, nas fórmulas de divisão ele quer obter o quê? Cosseno de x dividido por 2, seno de x dividido por 2, tangente de x dividido por 2, certo? Mas aí são coisas que são simples, né? Porque, por exemplo, uma vez que isso daqui é verdade, certo? Se você trocar o a por x sobre 2, você vai ter esta relação aqui, beleza? E aí é só você isolar quem é o cosseno do 2x, ou do x sobre 2. E aí você consegue escrever cosseno de x sobre 2 em termos de cosseno de x.
beleza? Aqui ele está preservando o sinal, os sinais, né, mais ou menos, porque o que é que vai decidir esse sinal aqui? O que Qual vai o padrão? determinar se o sinal aqui é mais ou se é menos é se o x sobre 2 está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante, né? Sim, Certo? professor. Cuidado para não achar que que quem vai determinar esse sinal é o quadrante em que o x está. Não é, certo? É o quadrante em que o x sobre 2 está, e não o x. Beleza? Beleza, professor. Então, é isso. Ó. Aí você obtém essas formulazinhas aqui, certo? E aí você aplica elas em várias situações aí. Deixa eu pular essa parte aqui, porque não tem exatamente uma coisa interessante, mas nesse aqui é uma coisa até importante de ver, que em cálculo 2, pelo menos, vocês vão usar isso daqui, que é o seguinte, ó. Se você conhecer a tangente de x sobre 2, você consegue obter essas fórmulas aqui, ó. Você consegue determinar quem é o seno, consequentemente você vai poder deduzir também quem é o cosseno, certo? E quem é a própria tangente em função de tangente de x sobre 2, certo? Tem essas formulazinhas aí também. Que vão sair de onde? Está aqui a dedução. Você sabe que seno de 2a vai acabar ficando igual a isso daqui, fazendo essa dedução que ele está fazendo, certo? E aí o que é que você faz agora? Você troca a por x sobre 2 para obter isso daqui, certo? Inclusive ele está dizendo isso aqui. Beleza? Tangente de 2a é igual a isso, trocando a por x sobre 2, você obtém isso daqui, certo? E no caso do cosseno, você vai obter essa fórmula. Essas formulazinhas aqui, ó, vocês vão usar. Eu sei que falar isso agora poderia ser dispensável, né? Mas vocês vão usar isso daqui em cálculo 2 quando vocês estiverem fazendo integração de funções trigonométricas, certo? De funções que envolvem funções trigonométricas, beleza? Então é uma coisa que, enfim, lá no cálculo 2 vocês provavelmente já terão esquecido disso, mas vocês vão topar com isso daqui, lá, certo? Então eu só comentei aqui mesmo para fazer essa referência. Beleza? Bom, nessa seção aqui agora, transformação em produto, o que ele quer fazer é o seguinte, é obter fórmulas para isso daqui ou isso daqui, certo? Como é que ele vai fazer isso? A gente vai usar as fórmulas de cosseno da soma e seno da soma e da diferença também, certo? Por exemplo, cosseno de A mais B é igual a isso. Cosseno de A menos B igual a isso daqui, certo? Note que nessas duas expressões, esse carinha aqui, ó, ele aparece na expressão de cima e aparece na expressão de baixo com sinal trocado, né? Se você somar essas duas expressões, esse cara vai cancelar. E o que, que vai acontecer? Você vai ter que esse cara mais esse daqui vai ser igual a 2 vezes esse, né? Certo? É o que está aqui, Sim, ó, professor. somando as duas equações. E subtraindo, né? Fazendo a equação de cima menos a de baixo, você vai ter essa expressão aqui, certo? E é a mesma coisa olhando para essas duas equações. Ó. Se você somar essas equações, esse cara aqui ó, vai cancelar. E se você fizer a equação de cima menos a equação de baixo, esse é o que vai cancelar. E aí, ó, somando as duas equações ou subtraindo, você vai obter essas outras duas expressões aqui. Tá certo? Que são denominadas aqui fórmulas de Werner. Certo? E o que, que acontece? Nessas 4 equações aqui, se você fizer o A mais B igual a P e o A menos B igual a Q, você consegue resolver esse sisteminha aqui e escrever. Você consegue escrever A como sendo
P mais Q sobre 2 e B como sendo P menos Q sobre 2. E disso, você obtém essas 4 fórmulas aqui, ó. Se você quiser saber a soma de cossenos pode ser transformada nesse produto de cossenos aqui. A diferença de cossenos pode ser transformada num produto de senos, certo? A soma de senos transformada num produto de seno e cosseno, e a diferença de senos num produto de seno e cosseno. Beleza? Essas são as fórmulas, né, de transformação de soma em produto. Beleza? Por isso que ele denominou a seção assim, né? Transformação em produto. Se você tiver uma soma de cossenos, soma de senos, você pode transformar em produtos de senos, de cossenos ou de seno por cosseno. Beleza? Beleza. Tranquilo, né? Uma coisa que eu quero que vocês reparem é que todas essas fórmulas que foram mostradas até agora surgiram de onde? Do cosseno da soma. Somente. Certo? Do cosseno da soma, você deduziu o cosseno da diferença, você deduziu o seno da soma, deduziu o seno da diferença, e dessas coisas, deduziu-se isso daqui e deduziu-se várias outras aí, certo? Então, vejam que se você lembrar como é a dedução para o cosseno da soma, todas as outras deduções são mera manipulações algébricas da primeira fórmula que você deduziu. Certo? Então, Sim, digamos professor. assim, eu esqueci as fórmulas, mas você lembra do cosseno da soma ou lembra de como é que deduz? Então você deduz o cosseno da soma e a partir do cosseno da soma você deduz todo o resto. Certo? Então você não precisa ter decorado as fórmulas. Entendido? É claro que você ter as fórmulas decoradas vai fazer o quê? Você ganhar tempo no momento em que você precisa usar. Né? Porque se toda vez que você precisar usar, você ter que fazer a dedução desde o início até chegar naquela fórmula, isso vai levar um tempo. Certo? Ok? E aí o decorar é apenas para ganhar tempo, não significa que decorou, entendeu. Decorar a fórmula não é entender as coisas. No máximo é você ganhar tempo na hora que você está numa situação em que você precisa da fórmula e você já tem ela de memória. Só serve para isso. Ok? Bom, enfim, então dessas formulazinhas aqui, ó, o que ele vai fazer agora? Ele vai deduzir a fórmula da soma das tangentes, né? Soma das tangentes vai ficar isso daqui. Você vai desenvolver a conta, certo? Vai somar essas duas frações. E aí é onde você tem que reparar, né? Que essa expressão aqui de cima é exatamente o seno de P mais Q. Beleza? E essa fórmula é interessante, né? É uma formulazinha interessante, porque você consegue colocar tangente de P mais tangente de Q como sendo um seno sobre um produto de cossenos, né? Não é uma fórmula difícil de lembrar, né? Mas curioso, né? Depois vocês, eu não sei se dá aqui, mas eu não sei se dá para colocar isso aqui em termos de cosseno, de tangente de A de P mais Q ou tangente de P menos Q. Não sei se dá, né? Depois vocês poderiam tentar alguma coisa aí. Enfim. Que ele deduziu a diferença de tangentes, certo? E aí, enfim, aqui vai usar essas identidades, essas fórmulas para esses exercícios, né? Aqui, ó, uma soma de senos vira o quê? Era o Então, para a produto soma de entre. senos, aí soma de senos vai ficar 2 vezes essa coisa aqui, ó. Isso com isso, né?
Então, nesse exercício aqui, o resultado vai ser o quê? Vai ficar 2 vezes o seno de 5x mais 3x dividido por 2, que vai dar 8x por 2 vai dar 4x, né? Então vai ficar 2 vezes 4x vezes o cosseno de quê? Cosseno de 5x menos 3x dividido por 2. 5x menos 3x vai dar 2x, dividido por 2 vai dar x. Então, essa expressão aqui pode ser transformada em 2 vezes seno de 4x vezes cosseno de x. Conseguiram acompanhar? Só falando assim? Sim, professor. Pelo menos eu, sim. Pronto. Ok? Bom, enfim. Vamos a mais coisas aqui importantes, que é o seguinte. Olha que tem exercícios aqui. Eu recomendo que vocês deem uma olhada em todos os exercícios resolvidos que tem nesses capítulos aqui, certo? E desses exercícios eu quero que vocês compreendam as ideias. Beleza? Não é decorar a solução, não. É entender a ideia. Porque, por exemplo, ó, você topa com exercícios como esse, sei lá. Mostrar aqui cosseno de 40 vezes cosseno de 80 vezes cosseno de 160 vai ser igual a menos 1/8. Aí repare qual que é a ideia do cara. Ele pegou o produto, esse produto fez o quê? Ó? Ele pegou os 2 primeiros fatores, multiplicou e dividiu por 2. Por que ele fez isso? Porque esse produto aqui em cima ó, é igual ao quê? Igual a isso aqui, ó. Certo? Ele está usando que fórmula aqui? A fórmula da soma de cossenos, né? Cosseno de 120 mais cosseno de 40 vai dar justamente isso daqui, ó. Ele está aplicando tipo que o contrário, né? Do resultado 2 vezes cosseno de A vezes cosseno de B, ele está extraindo o cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Beleza? É isso que ele está fazendo. Tranquilo? E aí ele fez a seguinte coisa, né? Cosseno de 120, a gente sabe quanto que vale, certo? Cosseno de 120 é igual ao quê? É igual ao menos cosseno de 60. Aí, ó, para quem fica com grilo cantando na cabeça assim, né? Fica cri, 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 pensando, né? Qual é? O que é normal, claro, né? Você pensa assim, né? O 120 é o 90 mais 30, né? Então eu vou ter aqui 90, aí tem mais 30 aqui. Ou então, pense assim, né? Quanto falta de 120 para 180? Falta 60, né? Então, se esse ângulo todo aqui é 120, então esse pedacinho aqui é 60. Se esse pedacinho aqui é 60, então o cosseno de 60 é igual a menos o... Ó, desculpe, né? O cosseno de 120 é igual a menos o cosseno do 60, né? Certo? Se você sempre apelar para essa figurinha aqui, você mata a questão, certo? Sempre sem problema. Então, cosseno de 120 vai ser igual a menos o cosseno de 60. E cosseno de 60 é igual ao quê? Meio, né? Então isso vai ficar isso aqui. Cosseno de 120 vai ser menos meio. Beleza? Inclusive está aqui o resultado, né? Já o cosseno de 40 ele não tem, certo? Mas aí você vai fazer, né? Cosseno de 160 vai multiplicar
esse cara, vai multiplicar esse daqui também, certo? E aí ele vai fazer o mesmo truque, ó. Quando fizer cosseno de 40 vezes cosseno de 160, cosseno de 160, ele vai multiplicar e dividir por 2 para obter o quê? 2 vezes um produto de cossenos. 2 vezes produto de cossenos é igual ao quê? Ao cosseno da soma mais o cosseno da diferença. Por isso que vai aparecer aqui, ó, cosseno de 200, que é o 40 mais 160, e vai aparecer aqui o cosseno de 120, que é o 160 menos 40, né? Certo? Certo, professor. E aí esse carinha aqui, cosseno de 160 não tem o valor, né? Certo? E aqui tem o cosseno de 200. Cosseno de 160 e cosseno de 200, qual é a relação entre um e outro? Aí volta na figurinha, né? Se eu estou com 160 graus, se aqui é 160, então é porque aqui tem, nesse pedacinho aqui tem 20, né? Que é o que falta para chegar em 180, certo? E se aqui é 180, o 200 está aqui, né? Vai ser o 180 mais 20, certo? Então aqui está o 200, aqui está o 160, e é o que aqui acontece. Tem Os o mesmo cossenos cosseno. desses caras são iguais, né? Os cossenos são iguais. Aí é por isso que desapareceu aqui, ó. Menos cosseno de 160 e cosseno de 200 dá zero. Porque cosseno de 200 e cosseno de 160 é o mesmo. Só que eles são com sinais trocados aqui, né? Por isso que um cancelou com o outro. Beleza? E aí sobrou apenas o cosseno de 120, que já foi feita a conta antes, a gente sabe que vale meio. Aí vai ficar, ou vale menos meio, né? Vai ficar menos meio dividido por 4, 1/8. Mas enfim, por que eu falei desse exercício aqui? Foi um exercício que eu escolhi aleatório, assim, certo? Eu não tinha nada planejado com relação à escolha desse exercício, não. Eu só peguei um exercício qualquer para reforçar o seguinte, ó. Você estudar exercício resolvido é útil para você aprender ideias de coisas que vocês podem fazer na resolução de outras questões. Tá certo? Aqui foi uma escolha aleatória, né? Se você tiver um problema do tipo um produto de 3 cossenos, você querendo provar que é igual a certa coisa, certo? Ou nem precisava provar que é igual a menos 1/8, né? Ele podia dizer assim, calcule cosseno de 40 vezes cosseno de 80 vezes cosseno de 160. Calcule esse valor aqui. Aí você ia fazer essas contas aqui e obter o que como resultado? Menos 1/8. Beleza? Aqui ele está dizendo prove que é igual a 1/8, mas é só no sentido de, tipo, você descobrir qual é a conta que você tem que fazer com isso para que o resultado acabe chegando nisso, certo? Ele está lhe dizendo qual é a resposta já. E na solução você está aprendendo qual é a conta que você poderia fazer, beleza? E aí tem vários outros exercícios aqui, ó. Esse, em que ele vai pedir estudar a variação dessa função aqui, certo? Ok? Mas enfim. Várias outras coisinhas aí. Ó, para essa questão aqui, que interessante. Pelo menos eu acho, né? Eu tinha visto ela antes. E é interessante. Ele está dizendo, ó, prove que se esses 3 números aqui, ó, estão em uma progressão aritmética, então as tangentes, essas tangentes aqui, estão em progressão aritmética também. Certo? Eu sei que a gente não falou em progressão aritmética, né, mas uma progressão aritmética é uma sequência de números em que a diferença entre 2 termos consecutivos é sempre a mesma, né? É uma forma de a gente definir uma progressão aritmética, certo? Uma PA. Então, se esses 3 caras aqui estão em uma progressão aritmética, então significa dizer que a diferença entre esses 2 caras, né, esse cara menos esse,
é a mesma coisa que esse cara menos esse. Ou seja, a diferença entre termos consecutivos, essa diferença é constante. Por isso que ele escreveu aqui, ó, o seno de 2b menos seno de 2a é igual ao seno de 2c menos o seno de 2b. Beleza? Aí o que ele vai fazer? Aqui ele vai aplicar a fórmula para a diferença de senos. Aqui ele vai aplicar a fórmula para a diferença de senos também. Ó. E vai fazer uma série de desenvolvimentos aqui. Olha que negócio meio assustador assim, né? Você olhar para essa conta. Mas uma conta escrita não quer dizer que por ela ser meio feia que ela é difícil não, certo? Importante é entender as ideias aqui. Tranquilo? Tranquilo. Aí disso aqui, aí daqui para cá, o que ele está fazendo? Ele está usando aquela técnica avançada que eu falei a vocês de somar zero. Ó. Ele está somando e subtraindo C. Certo? Fazendo isso ali. E aqui também. Ó. Só que aqui ele está somando e subtraindo A. Por que ele está fazendo isso? Porque no que você quer provar, tem que aparecer o B mais C, tem que aparecer o C menos, tem que aparecer o C mais A e tem que aparecer o A mais B, né? E nessa equação aqui não tem essas coisas, né? Como é que você faz aparecer, por exemplo, aqui, como é que você faz aparecer o B mais C? Você vai somar o C e subtrair o C, certo? Soma e subtrai C. Aí de quebra já aparece B mais C e aparece o C mais A. Você precisa fazer aparecer, né? Beleza? Enfim, estudem esses exercícios resolvidos porque vocês vão aprender várias ideias com a solução deles. Tranquilo? E aí, caso vocês queiram treinar alguma questão sozinho, você procura uma outra questão que tenha um tema semelhante a um que vocês já viram resolvido. Por exemplo, na questão 240, o que ele está dizendo? Ele quer, ó, prove que se os ângulos de um triângulo ABC verificam a relação cosseno de A mais cosseno de B igual a seno de C, então esse triângulo ele é retângulo, certo? Aí você aprende esse argumento aqui, beleza? Aí você chega e olha para essa 241. Aí o que a 241 está dizendo? Prove que se os ângulos de um triângulo ABC verificam a relação seno de 4A mais seno de 4B mais seno de 4C é igual a zero, então o triângulo é retângulo. Estão vendo que é o mesmo tipo de problema? O que muda é a hipótese inicial, o que você vai ter que usar para concluir que o triângulo é retângulo. Sim, professor. Então, aprendam a questão 240 e tenta fazer a 241. Beleza? E também tentar fazer a 242, que é um raciocínio parecido. Certo? Porque, veja só, na questão 240 e 241, você quer provar que o triângulo é retângulo, ou seja, que um dos ângulos é igual a 90 graus. Que um dos ângulos é π sobre 2. Na 242 ele quer provar o quê? Seno de 3A mais seno de 3B mais seno de 3C é igual a zero. Se essa soma de senos é igual a zero, então um dos ângulos é igual a 60. Então, concordam que o problema ainda é o mesmo? Só que na 240 e 241 você quer provar que um certo ângulo é igual a π sobre 2. Na 242 você quer provar que um certo ângulo é igual a 60. Então, é o mesmo tipo de problema, sabe? Está mudando é o ângulo que você quer concluir. Tranquilo? E a 243, um pouco parecido também. Ó. Só que aqui, o que ele está dizendo? Prove que se os ângulos internos A, B e C de um triângulo não retângulo verificam... prove que os ângulos internos de um triângulo que não é retângulo verificam essa relação aqui, certo? O triângulo não ser retângulo significa dizer que nenhum desses ângulos é igual a 90, né? Igual a π sobre 2. Isso é importante por quê?
Porque tangente de π sobre 2 não existe, né? Então, se qualquer um desses ângulos aí fosse igual a π sobre 2, você teria que uma dessas tangentes aqui não existe, né? Então, não teria relação, é só isso. Beleza? Mas, de qualquer forma, pegue um triângulo qualquer, sabendo que ele não é retângulo, prove que as tangentes dos ângulos verificam essa identidade aqui. Tá certo? Aí o que ele vai usar? Ele vai usar simplesmente o fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Aí, a partir disso, vai usar essa relação, daí vai fazer essa conta, e por aí vai. Certo? Então, peguem a ideia. Beleza? Bom, enfim, vamos ao próximo capítulo aqui, com relação a identidades. Nesse capítulo aqui, identidades, ele só está falando algumas coisas sobre o que significa demonstrar uma identidade trigonométrica, basicamente, certo? Não só identidade trigonométrica, mas uma identidade qualquer. Certo? Ok? Não tem nada de mais, não. Aqui ele vai dar algumas dicas sobre demonstração de identidades, que basicamente é o quê? Tem duas formas. Uma delas é você pegar duas expressões e provar que essas duas expressões são iguais a uma terceira, certo? Basicamente assim, ó, você quer provar uma certa identidade. Ok? Você quer provar uma certa identidade. Aí você faz o quê? Desenvolve um dos lados da igualdade e chega num resultado. Pega o outro lado da igualdade, desenvolve e chega nesse mesmo resultado. Se o desenvolvimento dessas duas expressões resultaram numa mesma coisa, essas duas coisas iniciais eram iguais. Entendeu? É isso que ele vai querer dizer aqui, ó. Beleza? Essa é uma forma. Uma outra forma, que é essa primeira aqui, que ele está falando, é você desenvolver a expressão de um lado, e aí você vai fazendo manipulações e tal, até que você chega numa expressão que é a expressão do outro lado, certo? Você começa pelo lado, sei lá, esquerdo, vai desenvolvendo até obter o lado direito, ou vice-versa. Esse é um método. Certo? O outro método é o quê? Desenvolve o lado direito, o lado esquerdo e o lado direito e mostra que o desenvolvimento dessas expressões vai chegar em uma outra mesma expressão. Em uma mesma expressão. Então, as expressões originais são iguais. E a outra forma é o quê? Você subtrair as duas expressões, fazer algumas manipulações e concluir que essa diferença é zero. Certo? Estão entendendo quais são as dicas para provar igualdades, identidades? Desenvolver um lado até obter o outro. Desenvolver os dois lados até chegar numa mesma expressão. Subtrair as duas coisas e verificar que o resultado vai chegar em zero. Ou pode ser ainda, ele não colocou aqui, mas poderia ser também, que é o seguinte: você dividir as duas expressões, fazer manipulações e concluir que o resultado é 1. É claro que nesse método aí, você tem que ter o cuidado de que o que você está colocando embaixo, quando você está dividindo, essa coisa que você está colocando embaixo, ela não é zero, né? Beleza? Mas seria uma outra dica. É só isso que ele vai falar, certo? Ok? Tanto é que aqui aí ele vai fazer os exemplos, né? Provar essa igualdade aqui, ó. Como é que você prova essa igualdade? Aí como é que ele vai fazer? Ele vai desenvolver, ele vai sair desenvolvendo a expressão até que você conclui outro lado. Ó. Ele desenvolveu isso até chegar nisso. Beleza? Ele usou a primeira dica lá. Tranquilo? Tranquilo, professor. Deixa eu ver se ele tem alguma outra aqui. Ó. Nessa 251, o que é que ele fez? Ele quer provar essa igualdade. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar isso daqui, que ele chamou de f de x, e aí ele vai desenvolver. Vai desenvolver, até que chegou nessa expressão aqui, que ele está chamando de h, certo? Aí, esse outro lado aqui, ó,
ele vai chamar de G. Tá aqui, ó. Aí ele vai desenvolver, desenvolver, até que chegou nisso aqui, que é a mesma expressão que está aqui, ó. Então, o que é que ele fez? Ele desenvolveu cada um dos lados dessa igualdade, desenvolveu e chegou em um mesmo resultado. Então, essas duas coisas são iguais. Beleza? Beleza, professor. Vamos ver se ele tem alguma em que ele faz a diferença igual a zero. Tá aqui, ó. Ó, ele quer provar essa igualdade aqui. Beleza? Aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai subtrair as duas coisas, ó. Ao subtrair essas coisas e desenvolvendo, 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 ele chegou em zero. Né? Um monte de coisa cancelou aqui, ó. Cosseno cancelou. O cosseno ao quadrado cancelou. O 1 cancelou aqui, ó. E o cosseno ao cubo também cancelou. Ó. Então, tudo que está em cima é zero, dividido por seno de x vezes cosseno de x, deu zero. Então, ele fez a diferença, provou que a diferença é igual a zero para todo x, então as duas expressões são iguais para todo x. Para todo x, no caso, é diferente de kπ sobre 2, né? Por que ele está fazendo x diferente de kπ sobre 2? Por causa da tangente, né? Tangente de π sobre 2 não existe, né? Tangente de π sobre 2 não existe. Tangente de π, por que está excluindo também? Porque quando k for igual a 2, eu vou ter x igual a π, né? Por que ele está excluindo o π também? A gente de pi. Porque o seno vai ser zero aí, né? É exatamente, por causa disso aqui, ó. Certo? Por que está excluindo 3π sobre 2? Por causa do cosseno que vai dar zero e por causa da tangente que não existe, né? Não é isso? Então é por isso que ele está considerando isso aqui, certo? Enfim. Bom, então entenderam essa coisa das identidades? Esse capítulo é só falando sobre isso e fazendo um monte, propondo um monte de exercícios e resolvendo alguns, certo? Essas identidades no ciclo trigonométrico são identidades que a gente já sabe, certo? Ok? São identidades que a gente já sabe. Beleza? Então, vou pular mais uma vez, porque isso aqui a gente já viu em uma aula anterior. Equações. Agora que vem o negócio. Como é que a gente resolve equações trigonométricas? Aí a gente vai ter três tipos aqui. Como é que a gente resolve equações do tipo igualdade entre senos? Igualdade entre senos, simples, ó. Qual é a ideia? Eu vou explicar a ideia, certo? Porque é a mesma ideia que o livro vai trazer. Se aqui eu tenho um certo ângulo alfa, aqui eu tenho o seno de alfa, certo? Quais são os ângulos? Quais são os ângulos beta tais que o seno de beta vai ser igual ao seno de alfa? Você vai pegar o simétrico para cá, ó. Aí quais são os betas cujo seno de beta vai ser o próprio alfa? Vai ser, obviamente, né? Ou os dois são iguais, né? Ou o alfa é o próprio beta, certo? Ou então Ou então o alfa beta. é o quê? Justamente, certo? Ó, ou o beta pode ser o próprio alfa, ou o beta pode ser esse cara aqui, né? Que é igual a quem? É justamente π menos alfa, né? Isso, professor. Beleza? Essa é que é a ideia. Mais os dois capi, né, professor? Exatamente. Aí eu vou entrar nesse item também, né? A gente pode ter ou isso daqui, ou então simplesmente isso, né? O alfa é igual... Peraí, eu quero colocar... Vamos lá, né? O beta é o próprio alfa, ou então o beta
Vou botar o beta em função do alfa, né? Vai ser o π menos alfa, né? Beleza? Isso, professor. Pronto. Só que aí o que acontece, ó? Se o beta for igual a isso, beleza, a igualdade é verdadeira. Se beta for igual a isso, também, beleza. Aí você vai usar agora o fato de que a função seno ela é uma função 2π periódica, né? Uma função periódica, certo? Então, seno de beta e seno de beta mais 2kπ, né? É a mesma coisa, certo? Beleza? Sim. Então, e o mesmo ocorreria se no lugar do beta eu colocar alfa, né? Vou botar alfa, certo? Então a gente tem isso daqui, ó. Porque lembre-se, né? De qualquer ponto que eu tiver, se eu der uma volta completa no sentido horário ou anti-horário, eu vou estar no mesmo ponto e, portanto, o seno é o mesmo. Beleza? Então, é por isso que, quando você vai resolver uma equação como essa daqui, certo? Ou você vai pegar o beta como sendo o próprio alfa, mas também pode pegar o beta como sendo o alfa mais 2kπ. Porque se você pegar igual a alfa, ou se você pegar igual a alfa e der várias voltas completas, você vai estar no mesmo ponto, certo? E, portanto, obter os mesmos senos, né? Então, ou beta é igual a isso, ou então, isso daqui também, ó. Aqui, beta é igual a esse cara, mas se você der voltas completas, você vai estar no mesmo ponto também, né? Certo? Então, a solução para essa equação aqui, ó, se você estiver querendo descobrir quem é o beta em função do alfa, basta você fazer beta como sendo alfa mais 2kπ, ou então beta como sendo π menos alfa mais 2kπ. E é o que você observa aqui, imediatamente. É que esse tipo de equação sempre tem infinitas soluções. Beleza? Claro, Beleza. a menos que você imponha nessa equação alguma restrição sobre alfa ou sobre beta, certo? Você necessariamente vai ter infinitas soluções. Em R, você vai ter infinitas soluções. Certo? Geralmente, eu vejo em algumas questões que ele sempre limita de 0 a 2π. Isso. Agora, é justamente isso. Ó. Se você tiver, por exemplo, eu tenho alfa igual a π, alfa igual a π, certo? Qual é a solução da equação? Seno de π igual a seno de beta. Aí vai ser o quê? Isso aqui, né? Que vai dar beta é igual a π mais 2kπ ou beta é igual a 2kπ, certo? Aqui são todas as infinitas soluções. Beleza? Beleza. Mas se você estiver procurando quais são as soluções dessa equação aqui, onde beta é um valor entre 0 e 2π. Aí quais são as soluções? Beta é igual a Aí você π, vai tirar essa parte, né? Você exclui essa parte aqui, fica só com o quê? Beta é igual a π ou beta é igual a 0. Né? Porque seno de π é igual a 0, seno de 0 é 0, seno de 2π... seno de 2π também é 0, né? Sim, professor. Então, Geralmente eles deixam aberto em um dos dois. Ou ele deixa aberto em 0 É. ou deixa em 2π. mas Professor, se e deixar... beta seria igual a kπ, simplesmente, né? A Capi? Nesse É. caso aqui, quando você juntar esses dois caras, vai acabar sendo o Capi. Porque é isso aqui. O que você está observando é isso aqui, Evaldo. O π mais 2kπ vai ficar 2k mais 1 vezes π. Certo? E no de baixo eu tenho 2kπ. Então, ao resolver essa equação aqui, você está tendo que o beta, é igual a um múltiplo ímpar de π ou um múltiplo par. Ou seja, é um múltiplo de π, né? Porque todo múltiplo de π vai ser um múltiplo par ou um múltiplo ímpar, né? Porque o número inteiro que vai estar multiplicando, ele sempre é par ou ímpar.
certo? Então, ou vai ser assim, ou vai ser assim. Conclusão é que o beta é, de fato, um múltiplo, né, do π. É isso que você quis dizer, não é isso, Evaldo? Isso. Mas isso já é uma conclusão a partir daquilo que eu tinha escrito aqui, sabe? Mas que é uma boa coisa de fazer também, né? Porque você está resumindo duas coisas a uma só, né? Beleza? Enfim. Então a solução dessa equação aqui são múltiplos de π. E aí dos múltiplos de π, você vai ter o zero, você vai ter o π, vai ter o 2π, 3π, vai ter menos π, menos 2π e assim por diante, certo? Essas aqui são todas as soluções dessa equação. E aí se você restringir o beta de 0 a 2π, aí você vai ter essas três aqui, né? Se for de 0 a 2π, fechado, né? Nos extremos, né? Mas enfim. Então, resolver esse tipo de equação é simplesmente isso. Compreendeu? Inclusive é o que ele vai falar aqui, ó. Olha no que é que você se baseia. Então, quais são as soluções dessa equação? Isso aqui. A diferença entre o que ele está escrevendo aqui e o que eu escrevi para vocês é que ele colocou o alfa em função de beta e não o beta em função de alfa, certo? Mas é a mesma coisa. Beleza? Beleza. Mas o que importa aqui é o quê? De onde é que vem isso? Vem de você observar que os dois ângulos cujo seno vai ser o mesmo são esses carinhas aqui, né? São os ângulos que correspondem a esses dois pontos. No caso do cosseno, antes de eu mostrar o que o próprio livro faz. No caso de eu estar querendo resolver a equação cosseno de alfa igual a cosseno de beta. Quais são as soluções dessa equação? Digamos que aqui é alfa. Qual é o outro ângulo cujo cosseno vai ser igual a cosseno de alfa? Menos alfa. Pronto, é só você descer aqui perpendicular. Você vai ter esse cara aqui, né? Certo? Que é esse aqui, ó. Tranquilo? Que pode ser menos alfa também, não tem problema, certo? Não tem problema, mas no que ele está fazendo, ele vai estar sempre considerando as soluções, pegando elas, seguindo esse sentido, certo? Então vou escrever esses ângulos aqui, considerando o sentido anti-horário da coisa, certo? Que lembre-se que quando eu pego menos alfa, é porque eu estou pegando o alfa, contando daqui no sentido horário, né? Para escrever o menos alfa, certo? Bom, enfim, quais são as soluções dessa coisa aqui? Você pode pegar o beta como sendo o próprio alfa, claro, né? Mas pode pegar o beta como sendo o quê? Como é que você escreveria esse beta aqui em termos de alfa? Bom, essa medida aqui também é alfa, o que nos daria que alfa mais beta é igual a 2π, né? Então posso escrever o beta como sendo 2π menos alfa, né? Então você escolhe beta como sendo o próprio alfa ou beta como sendo 2π menos alfa. Sim ou não? Sim, professor. Pronto. E aí, somar 2kπ, porque ao somar 2kπ você está dando voltas completas e parando no mesmo lugar. Beleza? E aqui, ó, eu vou fazer aquela observação que o Evaldo tinha feito, ó, que é o seguinte: se você examinar essas duas expressões aqui, você conclui o quê? Se bem que aqui já não vai dar certo aquela observação, não, porque aqui eu tenho múltiplos Botando pares, alfa igual a, e aqui é múltiplo alfa alfa igual a pi, também. né? No caso de alfa igual a π dá certo. Então deixa quieto. Não dá para fazer a mesma observação, não. Mas enfim, o que importa é vocês fazerem essa observação aqui, ó. Se eu já tenho um certo alfa, e aí eu quero um outro ângulo cujo cosseno é o mesmo que o cosseno de alfa, eu vou pegar esse cara aqui. E aí qual vai ser o outro ângulo?
Ou você pega o próprio alfa mais voltas completas, ou eu vou pegar o beta desse jeito mais voltas completas. É essa a ideia que tem que ter, sabe? Em mente. E é o que ele vai fazer, ó. Vamos procurar aqui solução da equação cosseno de alfa igual cosseno de beta. Aqui, ó. Mesma figurinha. E tá aqui, ó. Beleza? Beleza, professor. Certo? Daí, por que que ele está escrevendo ainda dessa outra forma? Foi até bom ter visto isso aqui, ó. Por que que está escrevendo assim? Aí vou voltar na figurinha que tinha feito. Se você juntar esse cara com esse, você vai ter o quê? Você vai ficar com menos alfa mais 2 vezes k mais 1 vezes π. Isso daqui é um múltiplo par de π, certo? Ó, aqui eu tenho um número par multiplicando π, e aqui eu tenho um número par multiplicando π também, né? Sim, E a diferença entre o que está em cima e o que está embaixo é que um vai ser alfa mais um múltiplo par, ou menos alfa mais um múltiplo par, não é isso? Então, eu posso resumir isso daí fazendo o quê? Escolhendo o beta como sendo mais ou menos alfa mais um múltiplo par do π. Certo, Evaldo? Certo, que é exatamente o que, mesmo que o Matheus falou, né? Tomar o Matheus falou tomar o ângulo no sentido negativo, por exemplo. É, que acabou ficando isso, né? Acabou Isso. ficando isso mesmo. Certo? Diga, tentei correr do menos alfa, mas o menos alfa apareceu do mesmo jeito, né? Não tem jeito. Enfim, é isso que ele fez aqui, certo? Beleza? beleza, professor. E aí o que é que ele vai fazer no caso da tangente? Olhar para essa figurinha aqui, ó. Certo? Que vai resultar em quê? Aí deixa eu fazer aqui também, né? Porque nem sempre olhar a coisa já pronta ajuda, né? Vamos lá. Ó. Digamos que aqui é o alfa. Onde é que vai estar a tangente, né? Eu vou subir a perpendicular aqui. A tangente está aqui, certo? Qual é o outro ângulo cuja tangente vai ser igual a tangente de alfa? É você prosseguir aqui, ó, e pegando esse cara, certo? Porque lembram, né, que o que é que você faz? Você pega um ponto da circunferência e vai traçar uma reta passando por esse ponto e pelo centro, né? E aí no cruzamento dessa reta com essa reta aqui é onde vai estar marcada a tangente, né? Certo? Então, ó, esse ângulo beta aqui é um outro ângulo cuja tangente vai ser igual à tangente de alfa, né? Então, ao resolver essa equação, tangente de alfa igual a tangente de beta, basta você pegar beta como sendo o próprio alfa, mais o quê? Agora Mais o note aqui, agora KP. vai ter uma diferença, né? Porque para eu cair nesse ponto ou nesse ponto aqui, que são pontos cuja tangente é a mesma, basta eu dar meia volta e não uma volta completa. Meia volta já é suficiente, né? Sim, professor. Então eu vou pegar múltiplos de π e não de 2kπ agora, né? Porque meia volta já é suficiente para eu cair no mesmo lugar. Tá certo? Tá certo, Então eu vou professor. pegar beta como sendo alfa mais kπ, ou então beta como sendo o quê? Isso aí já pegou, né? Já pegou o outro ponto. Já pegou tudo. Já pega. Mas vamos lá, né? Vamos fazer o raciocínio mais completo, né? Eu pegaria isso mais uma volta completa, ou eu pegaria o quê? Isso Pegaria. daqui mais volta completa, né?
Isso, professor. Pronto. Só que aí quando você junta esse cara com esse, você vai obter um múltiplo ímpar. Não é isso? E aí essas duas coisas aqui podem ser resumidas ao quê? Você está pegando alfa e múltiplo par ou múltiplo ímpar de π. Ou seja, pegar um múltiplo de ímpar, de π, né? Então basta pegar beta assim. Não é isso? Sim, professor. Isso. Pronto. Eu tenho esse raciocínio aí. Beleza? Então, no caso da tangente, por isso que ele vai escrever assim. Ó. E é por isso que ele escreveu antes desse jeito, ó, tá vendo? Ele escreve desse jeito para você ver que um mesmo raciocínio lhe leva a isso. Agora, claro, essas duas condições podem ser resumidas numa só, que é essa. Beleza? Ah, e agora que eu estou lembrando uma coisa aqui, né? Eu não sei se eu acabei falando essa besteira na aula passada, mas quando a gente estava falando de periodicidade das funções seno e cosseno, eu disse que o seno e o cosseno eram funções periódicas de período 2π, né? Certo? Sim, Só que com professor. essa figurinha que a gente está olhando aqui, no caso da tangente, Professor, não o está que é que, mostrando a- o que essa figurinha está nos mostrando com relação à periodicidade da função tangente? Ela é periódica, certo? Isso aí é beleza. Ela é periódica, né? Sim, professor. Mas o período, qual que é? O período dela é Porque pi. para você ter, por exemplo, ó, a tangente se repetindo no mesmo cara aqui, ó, você vai passar Professor, por esse ângulo. Oh, desculpe, não estava mostrando a figura, né? No caso da tangente, para você ficar repetindo o mesmo valor de tangente, você vai passar por esse ângulo aqui e só precisa dar meia volta para você repetir a tangente, né? Você só precisa ficar dando meias voltas para poder repetir o valor da tangente, né? Ou seja, no caso da tangente, a tangente de x é igual a tangente de x mais π para todo x, né? Não é isso? O período da função tangente é π e não 2π, igual a seno e cosseno. Não é isso? sim, professor. A gente pode ser levado a cometer o erro de achar que a tangente tem período 2π, porque, de fato, né, se você faz tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, que é igual a seno de x mais 2π sobre cosseno de x mais 2π, né? E isso daqui nada mais é do que tangente de x mais 2π, não é? Então, é verdade que tangente de x é igual a tangente de x mais 2π, não é? Sim, professor. Mas, reparem que isso daqui é verdade também, né? E aí o período é o quê? É o menor número positivo para o qual essa igualdade é verdadeira. E desses dois carinhas aqui, entre π e 2π, o menor é π, né? Então, o período vai ser π e não 2π. Tranquilo? Tranquilo. Bom, então, seguindo aqui. Porque a gente tem outros tipos de equações para resolver também. Que agora é o quê? Tem uma seção aqui de equações clássicas, que é esse tipo de equação aqui, certo? Vocês vão usar muito isso daqui na física, por exemplo. Certo? Vocês vão usar muito isso. Eu acho até que em geometria analítica vocês podem já ter usado isso daqui. Certo? Você pegar uma combinação linear de seno e cosseno e transformar no seno de alguma coisa. Certo?
Eu não vou comentar esse tipo de equação clássica aqui, porque, enfim, depois dei uma lida, certo? E na aula que vem eu posso comentar alguma coisa se vocês pedirem, ok? Mas veja que para essa equação aqui, ó, você tem três métodos diferentes de resolver, né? Em um método você faz isso daqui e transforma o seu problema nesse, e aí você resolve aqui, encontra A e B, ou U e V. No outro método você vai fazer isso daqui, B dividido por A, você vai chamar de tangente de alguma coisa, fazer algumas contas e chegar nessa relação aqui, certo? E aí depois calcular quem é o alfa, o x mais θ. E o outro método é fazer isso daqui, ó. Porque disso aqui você vai ter essa expressão e essa expressão aqui, e substituindo na equação original, você vai obter uma equação de segundo grau, que é essa aqui, ó. Aí você resolve a equação de segundo grau, encontra o valor de t. A partir do valor de t, você vai encontrar o valor do ângulo x sobre 2. Beleza? E depois o x. Mas enfim, vamos adiantar aqui. Adiantar nada, né? Já é 2h43, já terminou a aula, né? Deixa eu só ver qual é o próximo tópico aqui. Só continua com equações aqui clássicas, né? Outra equação clássica. E aí tem a seção de inequações, certo? Vai ter a seção de equações e inequações. Aí na aula que vem eu falo sobre isso. Beleza? Eu quero ver se eu termino tudo o que tem para comentar ainda de importante nesse livro na próxima aula, certo? Que eu tenho que falar também sobre as funções trigonométricas inversas. Porque eu já quero, na semana que vem, começar com números complexos. Beleza? Beleza, professor. Faltam 2 semanas para terminar o semestre. Eu quero que nessas próximas 2 semanas e meia, né? 2 semanas ou 2 e meia? Bom, eu quero falar sobre números complexos e aí a gente terminar o curso. Beleza? Professor, sua prova vai ser que dia? A prova, data agora, não me lembro de cabeça, não. Vou ter que consultar. 16, eu acho. Professor. Tá 16, né? 16 caiu o quê? Numa sexta-feira? Ou tá no sábado? Deixa eu consultar aqui. 16 tá no... 16? Aqui é quinta-feira, né? Aí tá dizendo que é no dia Ah, 18. 18. Ah, sim, tá, 18. Porque 18 é que é sábado, 16 é quinta. Então vocês devem ter alguma outra prova aí no dia 16, né? Por isso que veio na cabeça, né? 16. Final de semestre é corrido, certo? Bem corrido. Ai, ai. Mas enfim, Professor, falando diga. em prova, ele tem alguma previsão de quando vai ter uma correção? Dá o quê? Tem alguma previsão Não ouvi. quando vai ter a correção da última prova? Da unidade 2. Ah, tá. É que você falou da última prova, fiquei sem saber se era tá se referindo à terceira ou à segunda prova. A última prova aplicada, né? Eu acho que semana que vem eu devo colocar as notas. Eu não comecei a corrigir ainda, na verdade. Certo? Tudo bem, tudo bem. Mas enfim. Eu acho que no máximo semana que vem eu coloco. Bom, então, já que é só isso mesmo. Então, tenham todos aí uma boa tarde. Até sexta-feira, nesse mesmo horário. E tchau para vocês, viu? Valeu, professor. Até mais. Professor, Valeu, próxima aula. professor. Até mais. Tchau, pessoal.